Bom, então vamos fazer agora o exercício 605, Can Place Flowers. No caso desse exercício aqui, a gente vai receber dois valores, um array com zeros e 1 e um inteiro com números aleatórios, né? O array vai representar como se fosse um canteiro de flor. O 1 vai representar as flores, né? E o 0, o espaço que é possível colocar flor. E o n vai ser o número de flores que eu quero colocar nesse canteiro. E o nosso objetivo é saber se a gente vai conseguir colocar esse número de flores no canteiro. Só que a gente tem que seguir algumas regras. Por exemplo, vamos ver nesse exemplo 1 aqui. Eu tenho uma flor no primeiro quadrado, eu tenho um espaço vazio, dois espaços vazios, tenho um terceiro espaço vazio e no último espaço do canteiro de flor eu tenho uma flor também. E eu quero colocar uma flor. Então é verdadeiro. No segundo caso, eu quero colocar duas flores no mesmo canteiro. E é falso. Por quê? Eu tenho que seguir uma regra que uma flor só pode ser colocado entre dois espaços vazios. Então, por exemplo, no segundo valor do array tem um 0. Só que de um lado tem uma flor e do outro tem um espaço vazio. Então eu não posso colocar uma flor ali porque do lado dele já tem uma flor. Nesse caso aqui eu só conseguiria colocar uma flor no meio. Todas as flores teriam um espaço vazio do lado. Então aqui retornaria falso porque eu conseguiria colocar uma flor no meio e a outra flor ficaria sobrando. Então, mas agora vamos passo a passo. Vou começar aqui criando um for. Aqui eu vou criar um loop do tamanho do nosso array, né? Para poder verificar todos os valores, né, do array, se eu posso ou não colocar uma flor ali. Agora eu vou colocar um if. No if aqui vão ter as três regras ditas se eu posso colocar uma flor ali ou não, né? A primeira é se for um 0, né, tem que estar vazio. A outra é se de um lado ou do outro e do outro são vazios também. Então aqui é justamente as condições, né? Primeiro aqui, eu quero saber se no ponto onde que ele está, né? No caso ele vai começar no 0, é falso. No caso é 0, né? Porque no caso no JavaScript o 0 é representado por falso também. O falso é representado por 0, tanto faz. Então aqui ele já vai fazer essa verificação para mim. Aqui eu estava esquecendo disso aqui, né? Porque aqui tem que ser 0 também. E aqui também tem que ser 0, né? Que no caso é o array menos 1. Então quando ele verificar, por exemplo, no ponto 2, que é aqui no meio, ele vai verificar o ponto 1 e vai verificar também o ponto 3, né? São esses dois aqui. Esse aqui ele vai verificar um anterior e esse aqui ele vai verificar um posterior. E atender essas três condições, então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma flor do meu n e eu vou adicionar uma flor, ou no caso eu vou substituir o 0 por 1 no meu canteiro de flor, né? Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que aqui também fosse um 0. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um array com 1, 0, 0, outro 0, outro 0 e um 1 aqui. Beleza? Se eu, por exemplo, colocar uma flor aqui, teoricamente também conseguiria colocar uma flor aqui. Só que se eu já coloquei uma flor aqui, eu não posso colocar uma flor aqui agora, porque aqui teoricamente seria 1. Então é basicamente isso que eu vou fazer aqui agora. Colocar o 1 aqui. Porque quando eu vou verificar isso aqui, ele já vai ver que eu já coloquei uma flor aqui. Senão daria errado. Depois que eu terminar o for, eu vou fazer o quê? Um if. Eu vou ver se o n, no caso, é maior que 0. Se ele for maior que 0, ou seja, se sobrou flores ali, então ele vai retornar falso. Se não sobrou nada, ele vai retornar verdadeiro. True, né? Escrevi falso errado. Então vamos testar aqui para ver se eu não errei nada. Aqui ficou faltando. Bom, o teste foi certo, agora é só enviar. E é isso aí. Beleza? Então, e aqui a gente pode ver o tempo que gastou e aqui a memória, né, que ocupou também. Valeu e até a próxima.